Olha, Pedro, a nossa próxima convidada é a Tânia Fonseca. Boa tarde, Tânia. Bem-vinda ao Rádio Clube de Angra. Estás nervosa? Estou um bocadinho nervosa, mas boa tarde. Não há motivo para isso. Bem-vindo ao Rádio Clube de Angra. Muito obrigado, antes de mais, por aceitares teres vindo falar connosco, porque realmente achamos que, além de seres uma excelente pessoa com um coração enorme, tens um percurso académico e profissional que merece ser conhecido pelos teus pares e pelos teus conterrâneos. Concretamente, falo começaste com a tua licenciatura em Fisicoquímica, não é? Na vertente ensino. Daí passaste para o ensino, lecionaste na Escola Secundária Pedro Nunes em Lisboa, onde viveste logo após terminares o curso. Em simultâneo, deste aulas séniores a pessoas, a cidadãos entre os 74 e os 84 anos e trabalhaste também no Instituto Português da Juventude. Portanto, estavas a trabalhar com jovens de diferentes gerações em simultâneo. Dos 8 aos 80 quase. Exatamente. Regressas aos Açores, lecionaste na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, fizeste a pós-graduação em Proteção de Menores através de uma parceria entre a Universidade dos Açores e a Universidade de Coimbra. Foste ainda responsável pelo projeto Ecoescolas e desenvolveste a tua primeira investigação científica através de um dos primeiros projetos da Comunidade Europeia de Ciência Cidadã. Pouco depois, fizeste uma pausa no ensino para te dedicares ao teu doutoramento, mas antes disso, tiraste um mestrado em ensino. Ok. Eu estou a recorrer aqui a umas cábulas que fiz, porque é extenso. E é extraordinário. E com 49 anos de idade não sou velho, mas a memória já não é mesmo. Nunca foi. Foste ainda coordenadora da equipa de recursos educativos de estágio abertos, a REDA, uma iniciativa do Governo Regional dos Açores, que penso que ainda se mantém ativa. E no meio de tudo isto, foste uma das fundadoras da Associação Cultural Burra de Milho. Antes de passarmos à tua experiência profissional e cidadã londrina, vamos falar um pouco destes projetos, não quer dizer que seja todos, o que te vier à mente, do que te lembraste de tudo isto que foi enumerado, e se precisares da minha cábula, muito obrigada. Mas antes de mais, deixa-me introduzir aqui um outro pormenor, é que, tal como tu, Miguel, a Tânia também é uma cidadã nascida em Angra, mas que optou pela praia. Se calhar poderíamos começar a perceber porquê, não? Então, essa se calhar é a resposta mais simples, não é? Mas começo por agradecer o convite, que é muito bom estar aqui, um bocadinho estou nervosa, como disse, quando mal cheguei. Eu nasci em Angra e depois os meus pais decidiram, porque eles já viviam na praia, que foi na altura em que o hospital deixou de ter maternidade, então fui nascer a Angra, mas voltei para a praia. Exato. E enquanto vivi aqui nos Açores, vivi sempre na praia, embora tenha trabalhado em Angra. Então o percurso é assim, por vezes é mais complicado explicar, porque eu não sou uma linha, como ninguém é uma linha, portanto não há... senão era um tédio. Era um tédio, mas há uma tendência, sempre houve uma tendência de que nós estudávamos uma coisa, uma determinada disciplina, íamos trabalhar naquela disciplina e íamos ter aquele trabalho para a vida toda. Isso. Isto nunca encaixou muito bem comigo. Exato, até porque começas com Fisicoquímica e depois começas a divergir para outras áreas. E o que acontece, acho que volta um bocadinho assim, retorna à minha adolescência, que era, eu queria ser várias coisas, entre astronauta até assistente social, eu queria ser tudo. Fiz Física e fiz com muito prazer e com muito gosto muito de Física. Pareceu-me que era um espaço que me trazia, que me permitia aprender sobre o planeta Terra, sobre as coisas, mas também havia um bichinho que me puxava para as ciências sociais. Então, quando termina a licenciatura, depois de trabalhar no IPJ, portanto em Lisboa, e de trabalhar com os jovens entre os 74 e os 84 anos, que foi uma experiência muito, muito rica. Era um projeto de alfabetização organizado pelo Ministério da Educação, e em que eu dava aulas 2 vezes por semana. E o interessante é que estes jovens entre os 74 e os 84 anos tinham que subir até ao 3º andar, o que me parece que na altura me fazia um bocadinho de confusão, já na altura, que isto não é nada acessível. Como é que nós pedimos a jovens de 74 anos que subam 3 andares para ir aprender, quando eles já têm grande necessidade até de, ou poderiam não ter, tinham a vontade para subir. Portanto, já as questões sociais estavam aí a nascer. Depois decidi fazer o curso
Vamos esperar que o avião passe. Faz parte, não é? Na Praia da Vitória faz parte. Sabes como é que se vê uma pessoa de Angra na praia? Como é que se percebe que é de Angra? Não? Olha para cima. Sempre passa um avião, a gente olha. Mas a praia já estão habituados. É aquela velha piada, mas pronto, foi só para passar o avião. Exatamente. E então tirei a pós-graduação em proteção de menores, porque achava que se calhar era essa a minha vertente. Não foi. Não, achei que não era, mas aprendi muito que apliquei na minha sala de aula, nos trabalhos que fiz na Escola Jerónimo Emiliano de Andrade, principalmente. Estive lá muitos anos, desenvolvi vários projetos com vários colegas. O Ecoescolas foi um deles, em que envolvíamos os alunos, as alunas e os professores e professoras nos projetos de consciencialização ambiental, que eu acho que foi determinante para aqueles e aquelas alunas, e Portugal esteve por acaso à frente nesta questão de sustentabilidade nas escolas. Agora já menos, mas nessa altura esteve. Durante essa altura eu estava a dar aulas, mas continuava a fazer investigação com a Universidade de Lisboa. E então começa aqui a nascer um outro bichinho, que é: eu quero saber mais, preciso do estímulo. Fui fazer o mestrado em Educação. Começa o projeto da Borra de Milho, então eu estava a dar aulas, estava com projetos de investigação, estava na Borra de Milho e a fazer o mestrado. Como é que chegas à Borra de Milho? Olha, a Borra de Milho foi assim fui fundadora, um dos felizes acaso, portanto, do nosso amigo Vasco Ávila, exatamente, telefona-me: Tânia, nós estamos aqui a pensar com a Sónia e com o Miguel e com o Rogério. Estou a pensar num projeto e tal, e eu acho que tu ias gostar de os conhecer. Então fui uma vez ter com eles ali ao restaurante dos Sargentos, da Praia dos Sargentos, e aquilo foi empatia, foi logo amor à primeira vista. Logo com o projeto que eles tinham em mente. E então a ideia era não só promover as artes, mas envolver os jovens no seu processo de cidadania, porque quer eu, quer o resto do pessoal, tínhamos esta ideia de que se nós começarmos a trabalhar com os mais jovens, com os jovens, se lhes dermos as oportunidades, as ferramentas, eles são capazes de fazer coisas maravilhosas, não é? E conseguem influenciar depois e agir como agentes multiplicadores. E então começámos por aí, fizemos uns workshops, fizemos o Lab Jovem, não é? Que durante algum tempo era o concurso de jovens criadores, em que levámos depois envolvia não só os jovens dos Açores, mas também da diáspora. E daí emergiram muitos jovens talentos. Exatamente, muitos jovens talentos, e também é engraçado depois vê-los agora, não é? Portanto, nas suas profissões e a dar cartas na área da cultura. Eu gosto muito, fico assim vaidosa claro, por os ter conhecido noutra altura, não é? Porque o mérito é todo deles, e a única coisa foi facilitar, contribuir de alguma forma para o desenvolvimento deles, não é? Exato. E trazíamos, portanto, nos júris e nas pessoas que davam workshops, pessoas de várias áreas e não só dos Açores, mas também do continente. Então também permitia um diálogo entre os agentes culturais e um diálogo entre as pessoas cá com pessoas com outras perspectivas, e isto foi sempre o que me cativou muito. Entretanto, chegas, só mudando um pouco o rumo da conversa, chegas a Londres, tiveste lá uma oportunidade de trabalho, nomeadamente na Universidade de Kingston. Não sei se queres acrescentar alguma coisa antes de rumarmos a terras. Sim. Sua Majestade. Então a ideia é, o que existe sempre em mim, isto eu acho que também deve ser como uma grande parte das pessoas, depois podem não ter ou não a oportunidade para explorar, é quando sentes a necessidade de estímulo intelectual, ir aprender, ir à procura. Exato. Não é? E fui fazer o doutoramento, fiz a pausa do ensino, fui fazer o doutoramento. Exato. E uma parte do doutoramento foi feito na UCL, portanto em Londres, no Instituto de Educação, em que estive lá como estudante e investigadora convidada. Okay. E quando lá fui, foi uma outra realidade. É estar numa mesa da universidade com pessoas do mundo todo mesmo, que pensam de formas tão diferentes, que têm religiões diferentes, têm etnias diferentes, têm posicionalidades diferentes, comem coisas diferentes, tudo. Claro. E portanto, uma oferta fantástica. Uma oferta que te faz pensar assim: o mundo não é uma ervilha, o mundo não é pequenino, é tão diverso que aquilo que eu acho que é certo, que a minha bolha é pequenina, e aqui nós temos duas hipóteses: ou
abrimos a nossa bolha, não é? Para abarcar outros conhecimentos, outras pessoas, outras perspectivas, ou ficamos na nossa. Exato. E decidi que a minha havia de se alargar e que havia de ser bastante flexível, portanto, reconhecendo de onde é que venho, tendo os pés muito assentes na terra, que eu sou uma pessoa com os pés muito assentes na terra, reconheço as minhas raízes e reconheço o que me trazem, não é? A terceira, por exemplo, dá-me uma sensação de segurança, de finitude, e esta sensação de finitude é muito boa quando eu tomo riscos. Portanto, eu sei que vou tomar um risco, mas que vai ficar tudo ok. Certo. Se não correr bem, se cair, eu levanto-me outra vez. Exato. Não é? Portanto, é a questão de se nós tivermos desde pequeninos que aprender que pode haver um tremor de terra, e não vivemos nessa ansiedade que vai haver um tremor de terra, não é? Nós vivemos temos com consciência de que é essa possibilidade a qualquer momento. E se acontecer, a gente reconstrói. Então isto está muito presente em mim e vejo que é daqui, destas minhas raízes. Então a minha bolha cresceu um bocadinho, e o que eu percebi foi que depois, quando voltei, fui convidada para coordenar a equipa de recursos educativos, portanto, para desenhar e projetar a plataforma de recursos educativos, que depois, posteriormente, foi reconhecida pelo Secretário-Geral da Educação como um dos recursos mais importantes da educação, principalmente com o Covid, portanto permitiu aos alunos terem acesso, e aos professores terem acesso a recursos educativos quando passámos para um sistema de ensino, telescola, mas de emergência, portanto não é igual a um que é de telescola, que é todo pensado e organizado para isso. Exato. E então também foi um prazer voltar, contribuir com o meu conhecimento, não é? Trabalhar com os colegas, pensarmos todos o que é melhor, o que é que nós precisamos enquanto professores e professoras, o que é que os alunos e as alunas precisam, o que é facilitador das aprendizagens, sempre com o intuito de promover uma educação que seja participativa, que seja participada e que tenha como base o desenvolvimento de uma cidadania, não é? Porque a nossa equipa REDA, todos eles, tínhamos esta ideia de que os alunos e as alunas são parte fundamental no processo educativo. Portanto, não são vasos vazios em que nós depositamos coisas, não é? Trazem conhecimento, trazem experiências, trazem vontades, e que nós temos que ir ao encontro dessas vontades. Mas essa é a teoria, Tânia, e permita-me aí interrompê-la. Essa é a teoria e quanto a qualquer um de nós, enfim, corretíssima. Na prática, o que me parece é que os nossos alunos são cada vez mais vasos vazios onde se metem coisas lá dentro. Eles são vasos vazios enquanto nós olhamos para eles enquanto vasos vazios. Se nós trouxermos para uma sala de aula uma coisa que é do dia-a-dia deles, vamos supor que a gente traz o telemóvel, traz uma aplicação, não é, que eles fazem, já usam normalmente. Se trazemos um tema que eles sentem que têm uma opinião a dar, eles vão dar. Eles querem falar, porque eles sentem que têm uma opinião a dar. Se eu vou trazer Mas as pessoas têm tempo para poder fazer esse tipo de experiências, para fugir àquela enfim, carga do programa que tem que debitar e que tem que dar até ao fim. Sobra tempo para depois poder puxar pelos alunos aquilo que os alunos também têm para dar? Eu acho que aqui não é uma questão de se sobra tempo ou se há tempo ou se não há tempo. O que é que nós queremos da nossa educação? Que cidadão é que nós queremos? Correto. Não é? E partindo deste conceito que queremos um cidadão que é capaz de intervir na sociedade, que tem vontade de fazer parte, que tem vontade de resolver problemas, não é? Que é curioso e que quer ir mais além, então tudo aquilo que nós fazemos na nossa sala de aula tem que ir ao encontro disto. E então, o tempo que eu perco, não é? Que nós dizemos que perdemos, na realidade nós estamos a perder, estamos a ganhar, porque eu posso pôr um exercício em que é para o aluno debitar, mas o tempo que me demora a fazer um exercício para um aluno debitar é mais ou menos o mesmo tempo que demora a pôr uma questão que é mais problemática que ele tem que problematizar, não é? Portanto, é aquilo que nós queremos. Existem exames, mas é possível, nas nossas estratégias de sala de aula, trabalhar para um exame e ao mesmo tempo desenvolver outras competências. Depende sempre de o que é que eu quero da minha sala de aula, o que é que eu acho que a educação é, depende de que há vontade, que confiança é que eu tenho de gerir uma sala de aula que pode-me parecer mais caótica, porque eu tenho os alunos todos a trabalhar em grupo, em vez de estarem a trabalhar em mesas individuais, que é uma coisa que noutros países, inclusive no Reino Unido, já não se vê. As salas de aula são todas de mesas colaborativas, portanto redondas, ou quadradas, mas com vários alunos à volta de uma mesa, como nós estamos aqui.
enquanto cá ainda temos as salas em fileira, não é? Ou seja, significa, portanto, que Portugal precisa dar um salto, um passo em frente, precisa de facto reformar o sistema de ensino. Há várias reformas que precisam ser feitas. Eu acho que a primeira é, em termos de formação de professores, nós conseguirmos passar e assegurar que a formação de professores também tem como base desenvolver a sua confiança, a confiança daquele professor e daquela professora, para ir para uma sala de aula onde esse professor, essa professora vai ser desafiado. E até porque em Portugal temos exemplos de escolas que trabalham com escola moderna, o movimento de escola moderna, temos a Escola da Ponta, a Voz do Operário, por aí fora. Exatamente. Portanto, que têm sido bons exemplos, para aquilo do pouco que percebo, têm sido bons exemplos nesta vertente. Eu não gosto da palavra alternativa, mas se calhar é mais fácil aplicá-la para passar a mensagem desta vertente alternativa do ensino. Claro. Não é? Muito bem. Temos vários exemplos e eu acho que é importante perceber isto, o que é que nós queremos do ensino, não é? Que sociedade é que nós queremos? Da mesma forma que nós investimos muito na formação dos médicos, porque consideramos que eles são essenciais, também temos que pensar que os professores são tão essenciais, não é? Porque formam toda uma sociedade. E ao longo das últimas décadas a medicina evoluiu, as ciências evoluíram, a educação também tem que evoluir, não é que esteja... Não é que seja tudo mau, mas há coisas que podem melhorar. Claro. Pronto, mas isso é como em tudo na vida. Entretanto, regressas a Londres, à Universidade de Kingston, e o que é que te levou, além da experiência pessoal de aumentar a bolha que referiste, em termos profissionais concretamente, o que é que te aliciou? Então, a nível de projetos? Há várias coisas que me aliciaram. Uma delas, primeira de todas, era que eu sentia que já estava a influenciar e a promover a mudança dos meus alunos e alunas na minha sala de aula. Então comecei a pensar, se eu conseguir influenciar os professores dos outros alunos e alunas, isto abre-se aqui um outro campo, não é? Portanto, isto era uma parte. A outra parte era que queria juntar a poder fazer investigação e dar aulas, que são duas coisas que eu gosto. Na primeira parte da tua resposta, basicamente tiveste como alunos professores, exatamente. Bem, então vou para Londres, portanto tive o convite para a Universidade de Kingston, e o meu primeiro projeto lá foi formar, a ideia era formar, treinar, não é, do training, formar todos os professores na utilização de tecnologias educativas. Isto, como vocês devem calcular, é uma coisa imensa, como não é? Na nossa terra dá pano para mangas, não é? Pano para mangas, porque professores, como em todo lado, não é, que são mais conservadores, que não veem quais são as vantagens de termos tecnologia na sala de aula, portanto, mais avessos já à mudança, não queriam. Portanto, isto era a primeira barreira. Depois a outra barreira, que acontece principalmente no ensino superior, é que cada um daqueles professores, não é, tal como eu, a minha área de especialização é a educação, eles são especializados nas suas áreas, pode ser física, pode ser química, pode ser farmácia, pode ser o que for, engenharia, não em educação. E então também implicou que há uma negociação que tem que haver, que é, tu és especialista em engenharia, eu não sou, mas eu sou especialista em educação, não é? Somos pares de diferentes áreas científicas. Somos os dois académicos e vamos trabalhar aqui em conjunto, em parceria, de forma a que possas melhorar, não é, alterar as tuas práticas educativas para os alunos do século XXI e não para os alunos do século XX. Permite-me só expor-te uma curiosidade, Tânia. Sendo eles, os teus alunos, sendo eles professores, na sua formação académica tiveram uma componente pedagógica. Isso poderá ser, ou sentiste que poderá ter sido um entrave ou foi facilitador na forma como transmitiste os conhecimentos? Porque às vezes... Estou-me a lembrar, eventualmente poderão ter trazido algumas ideias pré-formatadas que eventualmente poderão ter entrado em choque com a especialização no ensino. Eu estou a falar sem saber como é que funciona isto. Claro. Então, como os meus primeiros alunos na universidade eram professores universitários, excepto os de educação, ninguém tinha formação em pedagogia. Nenhuma formação em pedagogia, não é? No Reino Unido, diferente de Portugal, os professores no ensino superior tiveram que começar a ter formação em pedagogia para poder dar aulas. Senão, não podem. Não é? Portanto, há um processo, faz parte do período probatório, eles têm que ter formação, uma pós-graduação, que eu depois liderei, portanto, no ano seguinte. Mas no primeiro ano foi este choque
de dar formação a professores universitários, colegas meus, não é? De todas as áreas que não tinham formação nenhuma em pedagogia. Eu tinha experiência de dar aulas a professores, formação a professores, mas já eram professores. Estes não. Claro. Então há muita negociação com como estavas a dizer, com os preconceitos que cada um traz do que é ser bom aluno, o que é ser bom professor. Há um conjunto e nós, se fizéssemos essa pergunta... a sílaba tónica no pré-conceito. No pré. Normalmente as pessoas muitas vezes não associam o preconceito ao preconceito. É o preconceito, não é? Exato. São todas as assunções que nós temos do que é ser um bom aluno. E isto é um entrave quando nós queremos uma sala que seja colaborativa, que seja criativa, que seja para resolução de problema, por trabalho de projeto, porque muitas vezes a nossa ideia do bom aluno é aquele que é pontual, aquele que faz trabalhos de casa, aquele que está calado na sala de aula, não é? Que mete o dedo ao ar e que se porta muito bem. Olha, estas características que nós consideramos ser um bom aluno, o que nós estamos a dizer é que é obediente. Não é? É um aluno e uma aluna obediente. Não é necessariamente um bom aluno em termos de conhecimento, de competências, não é? Porque são coisas totalmente diferentes. Diferentes, claro. E se nós pensamos que queremos uma inovação social, não é? Precisamos de um desenvolvimento social, temos que lidar com a crise climática que temos enquanto humanidade, não é? Só vamos lá se nós conseguirmos educar os nossos alunos e alunas a questionarem, a terem pensamento crítico, a terem a capacidade e a coragem de desafiar aquilo que está a ser dito, porque o conhecimento que nós temos até agora, e qualquer conhecimento científico, só evolui se nós questionarmos. Se nós estivermos sempre a papaguear e a reproduzir o mesmo, não vamos a lado nenhum. Certo. Então uma sala de aula também não pode ser assim, não é? Tem que haver espaço para que um aluno diga, ou uma aluna diga ao professor ou à professora, isto não é bem assim. E aquilo ali, e li isto na internet, e fui ver isto ali. E nós, enquanto professores e educadores, o que temos é que fazer é transformar aquela opinião daquele aluno e daquela aluna num argumento científico. Certo. Ajudar aquele aluno, aquela aluna a perceber que, ok, eu li isto na internet, mas será que faz sentido? Quem é que beneficia com esta mensagem? Onde é que está esta mensagem? E transpor e transformar numa opinião que já é baseada em factos científicos, na razão, na lógica, não é? Exato. E então é este trabalho. Hoje em dia, com as chamadas fake news e a desinformação, que são coisas distintas, mas estão de certa forma interligadas, o conhecimento científico é colocado em causa? É colocado em causa. O Covid foi um grande exemplo disso, não é? A questão da vacinação, toda a polémica desde o Covid ser resultado dos 5G ou a vacina ser... não era um chip que nos queriam introduzir, para mim demonstrou muito bem várias coisas. Primeiro, eram os níveis de literacia das populações serem mais baixas, portanto não perceberem o que é uma vacina, quais são os benefícios de uma vacina e como é que as vacinas é que nos permitiram existir ainda aqui. Se calhar tem um de vacinas em dia. Se calhar. Mas também demonstrou a falta de comunicação da comunidade científica com a população. Muitas vezes há esse lado, não há este lado, porque se os cientistas, os investigadores não comunicam de uma forma que a população possa compreender... Um lado interessante, e nós temos aqui nos Açores uma realidade que me parece também paradigmática, que é uma universidade espalhada até em 3 polos, fruto da própria especificidade arquipelágica, mas nós temos muito pouco, nós cidadãos comuns, quer dizer, no dia a dia temos muito pouco a absorver daquilo que é feito dentro da nossa academia, não é? Ou seja, há de facto paredes que separam o pensamento e a ciência feita dentro das academias da sociedade civil. Mas não é só nós cidadãos temos que ir sempre, desculpa Teresa, ao vosso artigo publicado na vossa revista ou no vosso site para podermos ter conhecimento daquilo que vocês fazem. Não é demasiado dificultar a vida ao comum dos mortais? Olha, para responder, no acesso à informação. Isso é uma questão bastante complexa e isso teríamos que ir são as questões que a Tânia gosta. Estava aqui a pensar até onde é que vou. Mas assim, muito rapidamente, se nós pensarmos que o ensino, não só em Portugal, mas na Europa, no Norte da América, é baseado ainda no iluminismo, em que há uma separação entre os iluminados, não é? E aqueles que vão para trabalhar
não na academia. Portanto, isto acontece, esta separação. Depois temos a Revolução Industrial, em que foi preciso formar mais pessoas, mas formar pessoas para ir trabalhar nas fábricas. Portanto, conhecimento muito especializado. Temos sempre esta separação em que as universidades, que antes eram do clero, não é? Da religião, não é? Associada à igreja, passou para a mão das elites. E então temos sempre a academia associada às elites. Em Portugal, a massificação do acesso ao ensino superior deu-se na década de 90. Se pensarmos sempre no Reino Unido, a massificação do ensino superior só se deu já em 2000. Já foi mais tarde, porque como é uma sociedade muito classicista, as universidades ainda eram muito da elite, que ainda são muito da elite. E então, como temos esta elite, não é? Quer dizer que o conhecimento está associado à elite, então fica ali. Se pensarmos num investigador, o investigador tem que obter financiamento para poder fazer investigação, recolher dados, fazer análise de dados e depois publicar. E onde é que vai publicar? Vai publicar nos grandes jornais. E as grandes revistas científicas, que são fechadas ao público. Exato. Não são abertas, são fechadas por questões das editoras. Questões de natureza também, não é? Portanto, são fechadas. E depois, quanto mais publicar, mais facilidade vai ter em ter no financiamento. E isto é um ciclo vicioso. Que os académicos, os investigadores, há uma componente muito grande de ter que fazer investigação e de produzir conhecimento. E isto é uma coisa que também lhes deixa menos tempo, por um lado, para comunicar com o público, por outro lado, também pode retirar esta sensibilidade da necessidade de falar com o público. Mas esta questão que o Pedro colocou é uma questão pertinente, até porque do nosso ponto de vista de cidadãos, nós basicamente só temos conhecimento do resultado de uma investigação ou de um estudo quando é algo que pode ser relevante para a sociedade, quer no domínio nomeadamente no domínio da saúde, tratamento de doenças, ou estou-me a lembrar agora quando são divulgados os prémios Nobel nas áreas das ciências. Tirando isso, realmente há... Pois, tirando isso, lá está no tal círculo fechado. Mas também se pensarmos assim, eu acho que por acaso aqui nos Açores até é um meio mais privilegiado de outros meios. Nós vemos vários investigadores da Universidade dos Açores a contribuírem ativamente, a terem uma voz ativa e cívica nas suas crónicas, quando acontece alguma coisa em vir e explicar ao público. Eu até acho que aqui nos Açores é diferente. Em particular, temos um caso, temos um órgão de comunicação social que até com alguma frequência divulga, o Diário Insular, estou-me a lembrar. Sim. O Diário Insular tem este espaço que eu vejo que é de louvar. E se calhar até fazendo assim, se me permites, Pedro, fazendo assim uma proposta à Tânia, sem compromisso, de uma rúbrica semanal, quinzenal sobre ciência no Rádio Clube de Angra, quem sabe abertos, claro que sim. Eu acho que isso era o outro ponto que eu ia trazer, que era a responsabilidade também dos mídias, não é? Trazer e criar esses espaços. Não é? De convidar as pessoas, porque a responsabilidade de educar é de todos nós. Não é só dos pais, não é só da escola, é de todos os cidadãos. Somos todos educadores, portanto, cada um no seu papel, na sua função. Isso é indubitável. A minha questão é que muitas vezes eu, Rádio Clube de Angra, não consigo dar essa notícia, não consigo fazer face, não consigo transmitir um pensamento científico que foi definido ou que foi, enfim, descoberto na Universidade dos Açores, porque eu não sei que ele aconteceu. Porque eu faço parte da tal plebe que não tem acesso aos jornais da elite e, portanto, ficamos eu acho que podem contribuir, eu acho que é um bom. Mas tentamos sempre, não é? Como é óbvio. Atualmente. Porque também, deixa-me só dizer isto, porque também os investigadores beneficiam com esta intervenção na comunidade. Claro que sim. Também é uma forma, porque eu tenho a certeza que muitos deles não sabem que tu existes e que tu tens e que tu queres saber. Porque se soubessem, se calhar até te telefonavam. Assim, olha, nós estamos a trabalhar nisto. Algumas pessoas não sabem, outras não se sentem à vontade também de ir. Portanto, é de parte a parte. É de parte a parte, exato. Voltando a Londres, há relativamente pouco tempo abraçaste um novo projeto profissional, concretamente lideras a estratégia académica para a sustentabilidade, na mesma universidade. No que é que consiste esta estratégia tão importante para nós? Este é um grande desafio. Então, em setembro passado, comecei este novo trabalho, esta liderança estratégica e é resultado de 4 anos a trabalhar
para a mudança num sentido de justiça social, trabalhar as questões de inclusão e diversidade. Portanto, durante 4 anos a minha investigação foi tornar a escola mais inclusiva, e quando digo inclusiva não é só relativamente às pessoas portadoras de deficiência, mas também em termos de etnias, em termos de identidade de género, em termos de orientação sexual, em termos de raça, em termos de género, portanto uma série de coisas. E eu introduzi na universidade, quando estava a liderar a pós-graduação em ensino-aprendizagem, as questões de sustentabilidade, que se ligava perfeitamente ao meu percurso de ecoescolas, porque achava que os professores e professoras já deviam estar a trabalhar estas questões no ensino superior, que trabalhava-se no ensino secundário e no ensino superior só nas áreas de geografia, de engenharia, de ambiente é que se trabalhava, nas outras não. E a sustentabilidade no seu pilar social, económico e ambiental abrange todas as disciplinas. Não há nenhuma disciplina que não possa trabalhar as mudanças climáticas. Não há nenhuma. E então a postura que eu tive foi, não é? Há aqui uma coisa que é nós temos que, toda a gente tem que trabalhar. Então comecei em setembro, não é? Concorri, fui aceite e comecei, portanto, trouxe uma minha abordagem é de justiça ambiental e justiça climática, que permite-me trabalhar as questões ambientais de uma perspectiva social. Portanto, é pensar quem são as comunidades que são mais afetadas pelas mudanças climáticas, quem são normalmente numa sociedade, quais são as comunidades que são mais afetadas as questões dos resíduos, ou que vivem em zonas com acesso a espaços verdes ou sem acesso a espaços verdes, quais são as que vivem junto da zona industrial, não é? Que aqui na ilha não se coloca muito porque a zona industrial é mais afastada, mas noutras cidades não é. Então é perceber que as comunidades que já estão em desigualdade social ainda ficam mais, portanto ainda aumenta significativamente, de uma forma exponencial, essas desigualdades. Isto para mim é uma questão muito importante. Portanto, quando nós pensamos em mudanças climáticas, estamos necessariamente a pensar em questões sociais. Estamos a pensar que os estudos todos mostram que as pessoas negras e de cor, as mulheres, as pessoas com deficiências e as crianças são as mais afetadas. E então, quando nós falamos assim com as pessoas, elas dizem, ok, de facto, eu posso trabalhar na minha disciplina, não é? Posso fazer esta alegação, posso pegar nos objetivos de desenvolvimento sustentável e trabalhar na minha disciplina. E estou, de alguma forma, a contribuir não só para a consciencialização dos alunos e das alunas, mas, acima de tudo, para encontrar soluções que sejam sustentáveis e inovadoras de uma forma que promove uma equidade social. Já vejo resultados desse trabalho? Olha, já conseguimos, desde a junho, todos os cursos da universidade vão ter que ter sustentabilidade no seu programa, no currículo. Portanto, isto foi assim uma grande vitória, não é? Muitos meses de negociação. Porque implica alterar os currículos, não é? E passar por uma validação. Claro. Também currículos estão diversos e cada um tem que ser alterado de acordo com a sua natureza, não é? Desde as artes até à saúde, tudo, não é? Organizámos uma conferência de estudantes universitários em Londres com 10 universidades e que, por exemplo, este ano foi na King's College. Portanto, trabalhamos com diferentes universidades para permitir que os alunos e as alunas possam vir mostrar o seu trabalho. Alunos de licenciatura, não precisa de ser mestrado ou doutoramento. Portanto, quem estiver, qualquer aluno ou aluna que esteja a trabalhar naquela área, pode vir e apresentar o seu trabalho. Portanto, isto também foi uma grande vitória. Fomos nomeados agora para um prémio internacional e um prémio nacional, portanto, dos projetos que estamos a fazer, da nossa abordagem na universidade, porque decidimos que não era só as questões operacionais e de infraestrutura, que tem que ser, porque temos que atingir a net zero, não é, de carbono até 2050, porque o Reino Unido declarou emergência climática e posteriormente comprometeu-se legalmente a atingir a net zero. Mas fizemos diferente de outras universidades, que é aqui que eu entro, que é, vamos alterar também a forma de aprender, a forma de ensinar, não só que seja de uma forma mais sustentável, mas que seja
para a sustentabilidade, para que os nossos alunos e alunas possam contribuir efetivamente para a ação. Portanto, é uma educação que é centrada na ação, na mudança. Também implica alterações em termos de investigação, portanto, passámos a ter mais apoio financeiro e apoio à procura de apoio financeiro para quem estiver a fazer investigação associada às questões de sustentabilidade e de mudanças climáticas e daquilo que nós chamamos de Knowledge Exchange, que são as parcerias, que é com a comunidade, por exemplo, não é? O nosso envolvimento com a comunidade. E então desenvolvemos uma série de projetos com a comunidade local. Portanto, temos grupos de cidadãos, temos grupos organizados, grupos locais, temos empresas, médias e pequenas empresas a trabalhar connosco e com os nossos alunos e alunas. Ou seja, é partir a tal parede, não é? Da universidade e trabalhar diretamente com a comunidade. Então temos muitas parcerias de comunidades, de empresas locais, algumas não são muito pequenas, por exemplo a Unilever é uma das que nós trabalhamos, mas há outras que são locais, em que nos dizem assim, nós temos este problema, não temos, por exemplo, os nossos funcionários e funcionárias não têm competências verdes, são os green skills. Não é? Então o que a universidade faz é promove formação àqueles funcionários. Portanto, há aqui uma parceria, passa a haver parceria entre a universidade não está fechada, mas sim aberta e tem um propósito de trabalhar com a comunidade e para a comunidade. O que vale é que a Tânia estava nervosa quando aqui chegou. Estás mais descontraída? Não nos disse nada. Não custa nada. Espetacular. Tânia Fonseca, de facto tínhamos aqui muito mais, tínhamos e vamos ter que combinar isso para próximas conversas, porque de facto há aí muito mais e há acima de tudo uma dúvida, mas essa se calhar podemos tentar ter ela já, que é, ainda quer ser astronauta? Vocês não viram, mas houve aqui um suspiro meu. Secretamente eu ainda quero ser astronauta. Tânia, estás cá de férias na Ilha Terceira. Votos de excelentes férias. Aproveita muito que ainda temos de festas da praia até ao próximo domingo. Muito obrigado por teres cedido ao convite do Rádio Clube de Angra para vires cá dar as tuas perspectivas do ensino, da sociedade, de todos os assuntos que abordaste. E acima de tudo a alegria com que ela falou do espírito de viver e de descobrir coisas novas e de abrir a bolha, porque nos falta tanto abrir essa nossa bolha, não? É muito importante. É verdade. Muito obrigado por isso. Eu agradeço muito, foi um prazer e continuação de boas festas. Serão. Daqui a pouco um painel alargado para pensarmos sobre esta que é a nossa praia.